Bem-vindo ao Mundo Líder, um programa para desenvolver você e a sua carreira. Nos siga nas redes sociais, o nosso Instagram é o @mundomusic103.9, nosso TikTok Mundo Music 103.9 e no nosso YouTube Mundo Music FM 103.9. E hoje, antes de chamarmos nossa convidada, que é super especial, vocês vão amar, convido você a pegar um cafezinho. Eu já estou com o meu aqui, um cafezinho da Tão Doce. Em Alfenas, você encontra Tão Doce na rua João Pinheiro, 55. Fica ali pertinho do Colégio das Irmãs. Hoje a gente tem até um bolinho de cenoura super especial. Lá na Tão Doce você encontra diversas guloseimas. Até agora, no Dia das Mães, terão algumas surpresinhas especiais, uns presentes, umas guloseimas especiais para você dedicar à sua mãe e ir lá tomar um cafezinho com ela. Lá Tão Doce, que eu recomendo. Agora que você já pegou seu cafezinho, eu também vou apresentar a nossa convidada, que eu deixei vocês no suspense, tá? Ela tem uma carreira de mais de 20 anos na área da docência, sendo 14 anos na função de coordenação de curso, já tendo mais de 250 pessoas sob a sua gestão. Ela é empreendedora, doutoranda em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Alfenas. Ela é mestra em Administração pela Universidade Federal de Lavras e bacharel em Administração pela Universidade Federal de Viçosa. Esse currículo maravilhoso é da nossa líder, Juliana Mafra Salgado. Que prazer, Ju, ter você aqui. Prazer é meu, Fê, estar aqui com você nesse programa tão bacana e onde a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre a liderança, sobre o empreendedorismo e eu espero que possa contribuir com você e com quem está nos assistindo. Ai, que ótimo, super, Ju. E assim, até para a gente começar mesmo, eu quero te perguntar de onde você qual foi seu primeiro momento na liderança? Me conta assim, de onde você veio e se já houve esse momento de liderança logo no início ou não, foi um caminho que você teve que percorrer? Bom, a minha história é um pouco longa, porque eu sou natural do estado de São Paulo, eu nasci em Mogi das Cruzes. Meus pais moraram lá até os meus 10 anos. Então, eu falo que uma das coisas que é muito importante na gestão é você se adaptar às mudanças. E eu tive essa oportunidade desde cedo, porque com 10 anos, meus pais resolveram voltar para Minas, que eles são mineiros. Uhum. E eu saí de Mogi das Cruzes, onde eu nasci, e fui para uma cidade chamada Ponte Nova. Qual a idade você tinha? Eu tinha 10 anos, Tá. quando eu fui para Ponte Nova. E lá eu fiquei até os 14. Ponte Nova é uma cidade que fica na zona da Mata Mineira, e perto de Ponte Nova está a Universidade Federal de Viçosa. Dentro da UFV, tem um colégio universitário. E, à época, na minha cidade, a gente não tinha muitas oportunidades de estudo em bons colégios de ensino médio. E eu fui para fazer esse colégio em Viçosa. Então, eu saí de casa para morar sozinha com 14 anos. Era uma criança. Muito nova. Muito nova. Muito nova, mas eu sempre fui muito responsável e isso, meus pais tinham essa confiança em mim. Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha e tenho um irmão 5 anos mais novo que eu. Então, eu fui para Viçosa com 14 para 15 anos e lá eu fiz esse colégio que chama Colune, que é um colégio universitário. Tá. E de lá eu já ingressei direto na UFV para fazer a graduação em administração. Que bacana. Foi muito legal, assim. E aí me mudei novamente, né? Então, eu saí de Mogi, fui para Ponte Nova, de Ponte Nova eu fui para Viçosa. De Viçosa eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte, mas ainda num trabalho bem operacional, onde eu fiquei por poucos meses. De Belo Horizonte, como eu sabia que eu gostava da carreira docente, eu queria fazer o mestrado, eu fui para Lavras. Onde eu fiz na UFLA. Era EFOA ainda? Não, é UFLA mesmo. UFLA. É UFLA mesmo. Exal. Era Exal antes, não era? Eu acho que era de Lavras. Não, tem a Exalc, né? Depois eu vou pedir para a produção pesquisar para a gente. Acho que era não Exal. sei. Quando eu fui já era UFLA, Tá. enfim. Nova, jovem. Eu tô velha. Fui jovem, porque... Acho que a minha mãe fez mestrado lá e eu tô lembrando disso. Pode ser. Pode ser que seja. Mas bem antes, né? Na geração anterior à nossa, né? Sim. E eu fiz o mestrado lá, na UFLA. Quando eu estava terminando o mestrado, eu tive a oportunidade de vir para Alfenas para começar a dar aula. E foi assim que eu cheguei em Alfenas.
Eu tinha, acho que 24 anos e comecei a carreira docente. Olha só. E fiquei alguns anos e assumi a coordenação de curso. Então, na verdade, eu empreendi antes disso. Então, como empreendedora, eu já fui líder, mas de um grupo menor, porque a minha empresa é uma empresa pequena. O que você empreendia antes? Eu empreendi e ainda empreendo. Eu tenho uma rotisseria, né? Uma casa de massa. Ah, já daquela época? Já daquela época. Nossa, Já. Ju, quantos... Nossa. Foi. Tem bastante tempo. Muito. Eu achei que era uma coisa mais Não, recente. não. Tem bastante tempo. muito Tem uns tempo. 19 anos que eu tenho já essa casa de massa. Então, ali eu comecei a aprender sobre liderança na prática, né? Porque na faculdade, na universidade, a gente estuda... Mas eu comecei a colocar a mão na massa mesmo ali para um grupo pequeno. Fora da teoria, exatamente. Que as coisas acontecem. E aí você tem que, né, como uma boa gestora, você tem que colocar ali em prática com maestria, né? Sim. Então, eu tive essa equipe menor primeiro, mas o meu grande desafio mesmo como líder foi quando eu assumi a coordenação de curso nessa instituição em que eu trabalhei. Que foi quando você veio para cá. Que foi quando eu vim para cá. E antes disso, a sua escolha pelo curso de administração, como se deu? Meu pai é engenheiro, mas meu pai sempre trabalhou com gestão. Tá. Ele fez especialização na área de gestão e ele acabou começando como engenheiro, mas a carreira dele foi levando para a gestão. Eu gostava muito de acompanhá-lo, de ouvi-lo, sabe? De saber das coisas da empresa dele, porque meu pai empreendeu. Então, tanto dos momentos bons quanto as dificuldades do meu pai enquanto empreendedor, eu estava lá sempre atenta, de ouvido, bem atento à realidade da vida do meu pai enquanto empreendedor. E eu vi que eu gostava muito daquilo. Né? A minha irmã foi para a área da saúde e ela nunca se interessou muito por esse tipo de conversa com o meu pai, por esse tipo nem especificamente de acompanhava. acompanhar. Mas eu ficava ali agarrada, querendo saber como estava, como as coisas iam. Então, acho que começou daí, esse meu interesse. Perfeito. Mas foi necessário eu fazer um teste vocacional, quando eu estava no ensino médio. Eu sabia tão a área, útil, né? Muito útil. Porque é uma fase da vida que a gente está com o mundo, né, aberto, assim, precisando desses direcionadores para escolher. Exato. E é cruel, né? É muito novo, né? A gente é muito novo diante de tantas possibilidades. Eu acho. E então é muito difícil. E às vezes a gente sabe a área. Eu sei que eu não gosto da área da saúde. Sei que eu gosto das exatas e da humanas, mas eu não sei o que especificamente. Então, o teste vocacional, ele ajudou a clarear, ele ajuda muito, né? Hoje eu estou no ensino médio como professora e eu falo isso muito para os meus alunos, né? Eles chegam, às vezes, com muitas dúvidas sobre o que vão fazer e eu vou tentando mostrar muito para eles isso. Olha, chega num ponto que não está claro, vamos buscar ajuda de quem pode te mostrar um caminho. E eu cheguei na administração assim. Eu estava entre comunicação, olha que interessante, queria ser jornalista. Eu estava entre comunicação e administração. Passei em administração. Na época, eu não passei em comunicação, mas passei em administração em Viçosa. Falei, eu vou começar, vamos ver se eu vou gostar. E isso é importante também, né? Porque passar numa universidade federal você não passa duas vezes, né? Graças a Deus, sim. Eu tenho esse privilégio de ter construído a minha carreira em universidades federais. Então, quando se passa, não dá para, não quero, sabe? Você precisa começar. E se você não gosta, tudo bem. Aí você muda o teu caminho. Mas eu optei por começar. E quando eu comecei e que eu me envolvi com as disciplinas de contabilidade e das de administração mesmo, meus olhinhos brilharam. Eu falei, daqui eu não saio mais. Olha só. E aí foi uma paixão, assim, uma certeza de que eu estava no caminho que realmente era um caminho que iria me fazer feliz. Isso é o essencial, porque depois a gente se reinventa ao longo da vida, né? Então, não tem certeza do que você vai fazer depois. Então, se o caminho não for legal, se você já começa uma coisa que não te brilha os olhos... mas você tem que dar a chance para ver se aquilo vai ser legal. Concordo. Antes de você conhecer, é igual provar
não provar uma comida e falar que não gosta. Que não gosta. Então, algumas coisas na vida você tem que, além do dizer que não gosta, tem que experimentar. Sim. E quando eu experimentei a administração, eu falei, caraca. Que lindo. Não, seu olho brilha. Então, eu adoro. Eu sei. Eu adoro. Você fala com paixão. Eu sou apaixonada mesmo pela profissão que eu escolhi. E sei o quanto ela pode fazer a diferença na vida das pessoas, assim como fez na minha. E é por isso que eu gosto tanto da administração. Você sabe o que ela é capaz, né, Sim, de fazer. Sim. Eu quero aproveitar isso e te perguntar sobre quando você chegou aqui, né, nesse cargo de liderança que você assumiu. Você sentiu que a graduação te preparou para esse momento, te deu ferramentas para esse momento, e se sim, quais ou não? Você, na hora que, que o jogo começou, você falou, opa, eu preciso de outras coisas que eu não recebi ali durante a minha graduação. Eu me sentia preparada. Tá. Eu me sentia preparada. A gente precisa confiar, né, no que a gente aprendeu. Então, eu sempre confiei e eu sabia do meu potencial. Assim, eu sabia que eu iria dar conta. Uhum. Mas quando você começa, você tem alguns desafios e esses desafios a faculdade não ensina, né? Que é a parte de você, então, saber pegar tudo aquilo que você estudou sobre ferramentas, sobre as técnicas e principalmente sobre os tipos de liderança, que eu acho que é o mais importante, né? E você olhar para aquele cenário e interpretar aquilo e fazer acontecer. Então, eu tive que entender isso, mas ao longo do tempo. Então, teve um processo, sim, de aprendizagem, mas a partir de algo que já me deixava menos insegura. Dali, né? Se você não tivesse aquela base, você... Sim, né? Eu acho que eu teria sofrido muito mais. Com certeza. Eu teria dado mais cabeçadas, porque a gente sempre dá. Então, a gente nunca está pronto para tudo. O erro, o dar uma cabeçada, o outro, isso faz parte do processo. A gente está se construindo, né? Ao longo da vida, a gente vai, devagarzinho, vai aprendendo e nunca está 100% pronta para nada. Mas eu sentia que eu estava preparada para começar a aprender a partir do que eu já tinha aprendido até então. Que bacana. Eu acho que é meio isso. E para quem está nesse momento querendo se decidir, se vai... Eu vejo muitas pessoas, assim, hoje... Porque antes a gente tinha uma certeza que a graduação era um caminho para você chegar numa carreira de sucesso, ser um profissional respeitado e ter as ferramentas para, né? E aí a gente depois teve um boom, né, do acesso à educação e isso não se tornou tão verdade, né? Nem sempre a pessoa, após terminar o curso, tem a oportunidade, consegue se colocar facilmente no mercado, né? Então, as pessoas, às vezes, pensam assim, será que eu devo fazer uma graduação? Ou será que eu vou direto para o mercado de trabalho? E aí, lá eu vejo o que eu preciso e, às vezes, um curso técnico, ou eu vou conseguir outros conhecimentos dentro da minha própria empresa, ou com outras ferramentas. O que você diz para essa pessoa que está nesse momento de decisão, de escolha? Bom, a primeira coisa que eu digo é que não se deve confiar só na prática. Deve buscar estudar. É a base. A gente precisa buscar conhecimento, né? E fazer aquele conhecimento ser útil no seu dia a dia. Senão você não vai, né? Só a prática, sem a bagagem científica, vamos dizer assim, né? Eu acho que você tenta pular alguns degraus e chegar lá em cima, depois você pode cair, né? Porque você não tem a sustentação. Mas se a vida te levou por esse caminho, mas eu comecei assim e tal, eu já tive oportunidade, talvez porque eu herdei algo da minha família, ou porque, não sei, né? São as voltas da vida de cada um, né? Sempre é tempo de buscar. Então, ficar sem a graduação, para quem está nessa área e que deseja, ou já está gerenciando, já tem um papel de líder, enfim, eu acho que não é o caminho. Agora, se você pega um jovem de 17, 18 anos, né? Hoje ainda falei na sala de aula, né? Porque hoje eu dou aula para o ensino médio e trabalho uma disciplina chamada Projeto de Vida. E é muito bacana, porque eu pego alunos do primeiro, segundo e do terceiro ano, e o objetivo é que eles cheguem lá no terceiro ano
com uma ideia mais sólida, mas a partir do autoconhecimento, do relacionamento com o outro, mas que eles cheguem de maneira mais sólida nas decisões que eles precisam tomar. Fê, é uma disciplina incrível. Eu não tinha, assim, eu sei por você, né? Por você contar, e eu te acompanho, e eu vejo, e eu já achei, a primeira vez que eu vi, eu falei, gente, isso é a coisa mais linda, porque eu nunca tinha visto algo desse tipo. Hoje, por exemplo, a gente estava falando na aula sobre a diferença entre universidade e faculdade. A diferença, a gente já falou sobre quando escolher um curso presencial e quando escolher um curso EAD. Por quê, né? Porque tem curso aí hoje na palma da sua mão. Então, o que vai fazer um jovem de hoje escolher pelo curso X ou Y? E a quantidade de opção deixa a pessoa confusa, né? Sim, e eles têm muito medo. Eles têm medo de estudar fora, né? Hoje veio uma aluna me abordando falando que ela queria muito estudar fora, mas ela tinha muito medo. Eu falei, você tem medo de quê? Digo eu, ela, que né? 14 anos foi... Saí com 14, então assim... Eu acho que sempre é tempo de se buscar o conhecimento. Dependendo da fase da sua vida, é uma graduação. Eu já tive muitos casos de alunos que buscaram a graduação depois de um tempo, porque perderam a oportunidade, começaram a trabalhar, mas perderam boas oportunidades porque não tinham a formação acadêmica. Me conta um caso, uma história que você lembra, assim, de alguém que já trabalhava, e aí entrou, chegou, e você tutorou ali, e a pessoa... foi para outro lugar. É muito legal isso, porque tem vários casos, né? Eu tive um aluno que começou, veio de fora, e ele começou e falou, eu comecei o curso e eu parei, quando eu era jovem, mas agora eu preciso terminar, porque a empresa está me exigindo, ou eu vou crescer com o curso superior, ou eu vou ficar estagnado onde eu estou. E eu não quero isso, eu quero mais. Né? Então, assim, são vários os casos de egressos, né? De ex-alunos que hoje estão, assim... brilhando, sabe? Eu tenho super orgulho quando eu vejo, quando eu ouço as histórias, quando eu acompanho pelas redes sociais, de como eles estão brilhando por meio de um curso como o curso de administração. Acho que é por isso que eu amo tanto. A gente fica, né, acompanhando, encantada, né? De ver. É muito legal. É muito legal acompanhar tantas carreiras assim. Mas, Fê, voltando àquilo que você me perguntou, então, assim... cada um tem o seu momento, né? Tem um aluno de 17 anos que hoje tende a ir diretamente para a universidade, né? Tem alguns que começam a trabalhar e sentem falta. Enfim, o que eu acho que é o mais importante é não deixar de estudar. Agora, eu falo que o curso superior é você ter o ticket de entrada para a festa hoje. Ele não vai te dar o open bar... ele não vai te dar analogia. Banquetes, entendeu? Mas te deixa entrar. Te deixa entrar. Senão você nem entra. Lembra que há alguns anos, eu acho que ainda tem esse mito, né? Dos alunos chegarem ou dos profissionais mais jovens chegarem e falarem, mas hoje não precisa mais, porque no Google tem a vaga que não precisa, não sei aonde tem, mas a grande maioria... tem esse nivelamento do... É o mínimo, né? É o mínimo. No Google tem curso disso, curso daquilo, mas a graduação é o mínimo para a maioria das oportunidades. Pra maioria. Né? Então, se depende do que a pessoa quer, porque se está no projeto de vida dela também fazer outra coisa, tudo bem. Né? Tudo bem. Mas quem quer seguir a carreira na empresa, sendo executivo, ou, enfim, né, trabalhando nas empresas, numa carreira de liderança, vai estudar. Primeira coisa, vai estudar. Depois, com esse seu estudo, você vai colocar isso debaixo dos teus braços, né? E vai colocar em prática. Eu sofri menos que outras pessoas. Quando eu trabalhava nessa instituição que eu trabalhei em coordenação por 14 anos, eu via que meus colegas que não tinham a formação, mas também tinham cargos de coordenação, eles sofriam muito mais. Boa. Eu tenho essa pergunta do gestor que é técnico, né? Por exemplo, um agrônomo, e aí ele vai subindo na carreira e vai primeiro a liderança, segunda liderança, né? E um gestor, por exemplo, que é um agrônomo, mas que também fez uma formação em administração. É outra história. É né? outra. É outra. Né? A pessoa, e se ele fizer uma pós-graduação? Ajuda demais.
Ajuda demais. Porque, às vezes, a formação é em agronomia. Isso. Ele precisa daquela competência técnica. Porque senão ele nem entra na Senão empresa. ele nem entra na empresa. Isso. Mas se ele teve a oportunidade de subir, então que ele faça uma especialização na área de gestão que vai ampliar o horizonte dele. Então, eu sentia muito isso, assim, coisas que às vezes os meus colegas, bons, excelentes profissionais técnicos, eles sofriam muito porque faltava visão sistêmica, sabe? Faltava coisas simples que são próprias da nossa formação. Exatamente. Coisa. E é engraçado porque algumas profissões, todos nós temos, assim, a gente dá pitaco um pouco, né? Igual técnico de futebol, não é? Então, a gente está no time, a gente vai lá, por que não colocou lá? Por que não fez tal coisa? E a paixão. Na administração, a gente sofre muito isso com outros profissionais nos dando orientação. Por que você não faz assim? Você fala, porque eu formei em administração, eu sou um administrador, e essa é a melhor maneira de se falar. A gente também tem que se posicionar, né? Tem. Porque tem muito, assim, eu acho que algumas carreiras como administração, talvez comunicação, publicidade, marketing, essas carreiras, todo mundo acha que tem um pouco ali e vai. Eu entendo que é normal, porque eu falo muito que a gente aprende administração, assim, obviamente numa dimensão muito reduzida, mas administrando a própria vida, né? Perfeito. Então, quando você me perguntou sobre liderança, acho que quando eu me tornei professora, eu já tinha que ser líder da minha turma ali, né? Então, já começa ali a você querer tirar o melhor deles, descobrir o potencial de cada um, né? Aquele aluno que está desinteressado, você conseguir ganhá-lo e colocar ele num bom papel ali dentro, junto com a turma. Enfim, eu acho que a gente já começa ali, mas a gente começa na vida, né? Então, quando você ganha a sua mesada, você tem que decidir se você vai gastar tudo em balinha, chiclete. Eu era da balinha. Então, gastava tudo em balinha. Tem outros que juntam porque querem comprar sei lá, uma boneca. Meu filho é desses. Ah lá. Gente, não pode... Qualquer coisa, ele não pede presente, ele pede um dinheirinho para ele, porque ele está juntando, porque ele quer comprar tal coisa. Ele está aprendendo a tomar decisões sobre o uso de recursos linda. financeiros, Fernando. Olha que lindo. Isso. Não é? Depois, a gente, quando começa, os adolescentes que começam a se organizar, vestir bem, passar perfume, né? Para poder sair à noite. Você já está nessa fase, né, Ju? Estou. Eles estão investindo na própria imagem, isso é marketing, né? Então, como a gente... Tudo se traduz no dia a dia, sim, né? Mas é numa dimensão muito menor. Mas como a gente traduz isso, eu acho que é natural que as pessoas deem tanto palpite, né? E eu me questionei isso por um tempo. Mas eu descobri que é a nossa competência enquanto gestor que pode mudar essa realidade. Se a gente buscar boa formação, como eu tive, como você teve, né? E conseguir usar bem a nossa formação para eficiência, para eficácia, para alcançar os objetivos e mostrando que você é competente, a nossa profissão ela vai ser cada vez mais valorizada. Sabe? É com atitude. É com atitude. No exemplo. Sim. Né? É por isso que se tem que buscar boa formação. Isso mesmo. Porque de sugestão, de ideia, de achismo, tá cheio de técnico de futebol na área de gestão, né? Tá cheio. E a gente está falando da vida, que nos ensina e que traz. E assim, eu sou mais recente, uma mãe mais recente do que você. Você me inspira muito nesse papel de mãe. A gente sempre troca muito, né? E o que a maternidade te trouxe, Ju, de ferramentas para te fazer uma melhor líder, uma gestora melhor? Como que você unifica as habilidades e as competências que a maternidade nos dá nesse presente na nossa carreira? Ô, Fê, a maternidade realmente é um grande presente, né? E ela nos faz mais humana. Então, eu acho que ser mãe me ensinou a ser mais humana também, olhar para os meus
os meus liderados, né? Porque eu não tive só alunos como liderados, mas também professores, né? Que estavam ali, secretários, professores. Então, assim, esse olhar humano da necessidade do outro, naquele momento, qual é a necessidade do outro? Né? O outro é pai, o outro é mãe, o que ele está precisando? Né? O outro é aluno, mas ele é um ser humano por trás. Então, por trás da sua equipe, tem pessoas. E isso é lindo no papel. Mas, às vezes, é difícil a gente, quando precisa de resultados, né? Quando você é exigida. Você tá com a meta ali para entregar, para cumprir. Entender que a pessoa não está ali naquele momento, que você não... Né? E aí, às vezes, você entende que o menos agora é mais. Para que ela volte animada. Né? E aí, você tira o pé do acelerador um pouquinho, freia, fala, logo você retorna. Mesmo que ela não saia, assim, de pedir afastamento, não é isso. Mas você entender o momento do outro. E isso a maternidade me ensinou, me trouxe. Mas não só a maternidade, a experiência, né? Quando eu comecei, os alunos falaram que eu era muito general, sabe? Que eu era muito brava, muito rigorosa. E a gente aprende na gestão, dentro do curso de administração, que existem diferentes tipos de liderança, né? E então, o que eu entendi diante disso? Que há momentos em que você precisa ser general. Mas depois da casa em ordem, que foi o que eu precisei fazer no meu ambiente de trabalho, colocar a casa em ordem, depois que eu conquistei aquilo, eu não precisava mais ser general. Eu podia ser mais um outro tipo de líder, uma outra tipo de líder. E isso é um tipo de liderança, que a gente chama de liderança situacional, né? Enfim, você se adequa de acordo com aquela que realidade. O ambiente necessita. Aquilo, exatamente. Isso é muita sabedoria, né? Isso é muita experiência para chegar nessa maturidade. Exatamente. Só que no começo, eu não tinha. Então, as pessoas achavam que eu era general e eu falava assim, mas sou general mesmo. Mas por dentro eu sabia porque eu precisava ser general. Porque a casa estava bagunçada. Ela precisava de ordem. Ou eu era mais firme e mudava, porque eu fui contratada para mudar. Então, eu era mais firme e mudava. Ou então, eu poderia ser mais passiva e as coisas se manteriam como estavam. Perfeito. E eu tive nós temos um colega, né, um professor à época, que me disse assim, Juliana, você vai colher frutos disso que você está fazendo hoje, daqui a 10 anos, aguenta firme. E realmente, eu colhi. Né? Porque depois eu fiquei 14 anos nesse cargo e nos últimos 5, 6 anos, eu podia ser uma líder mãezona, né? Mas, ao mesmo tempo, com as rédeas nas minhas mãos. Com os processos bem definidos. Bem definidos, as pessoas não precisavam sofrer mais, exatamente, né? Porque estava tudo organizado. Então, você podia falar sim ou não com muita tranquilidade, as pessoas conheciam e seguiam os processos. Isso. Então, a roda começou a funcionar bem. Eu acho que esse é o grande desafio da liderança, né? Você entender em que momento a empresa está, primeiro. Isso. E o que a empresa precisa de você. Né? Qual é o seu papel? Por que você está ali? Né? Entendeu isso? Né? Sabe que às vezes vai ser sofrido. Mas, com o tempo, você colhe frutos do seu trabalho. Perfeito. Né? Eu acho que esse é um grande desafio, assim. E que depois de alguns anos eu entendi que eu tinha feito isso tinha feito bem, né? Tanto que fiquei 14 anos na mesma função. E aí a maternidade te mostra esse lado, mas ao mesmo tempo a experiência veio com a maternidade, né? Então, assim... Porque tudo se misturou, né? É tudo junto, não tem como você desassociar uma coisa da outra. É verdade, né? Porque eu tive meus 3 filhos enquanto eu estava nessa atividade. Então, foi tudo se misturando, assim. Mas tem uma coisa da maternidade que é muito interessante, porque quando eu tive os 2 primeiros, eu voltei muito rápido a trabalhar. Do segundo filho, então, eu tinha umas férias para tirar e eu falei, eu quero voltar antes, porque precisam de mim. Estava naquele começo onde a roda ainda estava começando a rodar. Sim.
E quando eu ganhei a minha última filha, eu falei, ai, eu acho que eu não quero mais voltar. Eu acho que eu quero pegar minhas férias e tal. Olha como a gente muda, Então, primeiro, a casa já estava em ordem, né? Mas segundo, eu já era outra pessoa. Outra pessoa. Eu já estava entendendo que a universidade precisava de mim, mas você também já tinha feito de uma forma que ela andava. Que ela andava. E que eu também, minha filha precisava de mim, meus filhos precisavam de mim. E que não adiantava também eu me consumir lá e deixar espaços em casa. Então, isso também me fez aprender que eu precisava ter bastante equilíbrio, né? Sim. Então, isso a maternidade também me ensinou. Que lindo, Ju. Eu senti um pouco diferente na segunda, mas na primeira, muito claro, assim, o nascimento dele, naqueles 4 primeiros meses ali, eu não vou voltar, eu não vou fazer nada mais da minha vida. Eu vou cuidar dessa criança e se eu pudesse financeiramente não ter que ir atrás de recursos, era assim, já estava decisão tomada. Mas você estuda aqui? Estudei. Que é esse neném, eu nasci para isso, sabe? Quando deu, 4 meses e 1 dia, falei, tira essa criança de mim. Eu preciso falar de outro assunto. Eu não consigo mais falar de leite, de fralda, de trocar roupinha. Olha que louco. É muito doido. Não é muito doido? É muito doido, porque quando a gente está acostumada... eu acho que é uma questão de costume e adaptação, mas a gente está tão acostumada a trabalhar, que ficar só com a criança, por mais que a gente ame, tem hora que dá um esgotamento, você fala, eu quero voltar. E assim, você não se reconhece mais. Então, assim, para mães de primeira viagem, se vocês estão nesse período, calma, não larga o emprego ainda. Passa, né? Porque é tudo muito hormônio. Então, assim, nós somos muito hormonais. Então, a gente, né, no mês, a gente varia. Imagina num parto, né? É verdade. Até você, e a amamentação também, deixa a gente muito sensível. Então, não tome decisões precipitadas, né? Calma, né? Calma. E obviamente que se passou aquele tempinho e você se entender que aquilo é seu novo propósito... Exatamente. Tchau, gente. Se organiza. Eu falo assim, se planeja. Planejando, você consegue tudo, né? A pandemia nos trouxe possibilidades de novas profissões online, né? Carreiras que a gente não imaginava antes, para você ter mais como ficar em casa, né? Então, assim, no meu segundo, eu já sabendo disso, quando deu ali 3 meses que eu comecei com isso, eu já, já está passando, já estou na hora de voltar. E eu voltei muito mais rápido. Acho que com 2 meses eu já estava fazendo consultoria online. Porque aí eu estava em casa, amamentava, arrumava, fingia que davam, né, uma maquiagem assim, porque nessa fase da vida a gente não tem... a gente não consegue escovar o dente. Como que pode? A gente arruma cabelo, né? Você se anula um pouco, né? É pelo muito animal, outro. né? Você precisa, aquele ser precisa sobreviver, você se anula. Mas eu acho que a gente se anula por muito tempo também, Ju. Não sei você, eu demorei a equilibrar o meu pessoal, o meu físico, com a vinda da maternidade. Eu demorei, sabia? Eu não tive muita dificuldade, não. Eu sempre fui muito resolvida em relação à maternidade, assim. Eu sempre fui muito prática. Eu falo, você é uma mãe prática. Né? Eu sou extremamente prática. Quem me conhece sabe, né? Muito prática mesmo, assim. É que a gente foge um pouco do tema, né? Mas, assim, acho que porque eu sou uma pessoa muito prática. Sim. Então... É que eu acho que o Dia das Mães está chegando, até vale, né? A gente falar das nossas experiências. Assim... E eu eduquei meus filhos muito assim, né? Enquanto eu tinha colegas que carregavam bolsas com as coisas das crianças... A Ju. A minha... Saquinho. Um saquinho. Eu vou precisar de quê? Só isso. 2 fraldas. 2 fraldas, né? Uma roupinha. Não, nisso eu me identifico. Enfim, sou muito prática. Então, eu não tive muita dificuldade. Eu acho que a minha maior dificuldade, ela foi a questão... A casa precisar de mim e o trabalho precisar de mim.
Então, por um tempo, eu priorizava mais o trabalho que precisava de mim e menos a casa. E menos os filhos que precisavam de mim, sabe? Isso é uma coisa que, se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria. Jura, Ju? Mudaria. Eu seria mais mãe e menos... Não sei, eu não deixaria de trabalhar. Mas eu você frearia mais para eu poder ser mais presente, sabe? A gente vai carregando lembranças, às vezes algum arrependimento. Eu lembro que a primeira vez que o meu filho mais velho teve o papel principal dele na escola, ele era um pequenininho, assim, da idade do seu mais velho. Eu não pude ir. E ele, tadinho, ele sentiu a minha falta, ele ficou constrangido, deram algumas coisas erradas lá. Ai, E foi a professora que foi acolhê-lo e acudir-lo, e não foi eu, sabe? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu renunciaria um pouco mais o exagero, assim, ai, sem mim não vai acontecer. Acontece, sabe? Um bom gestor, e isso eu fui fazendo com o tempo também. Mas foi uma questão de amadurecimento. Ele prepara a equipe para que ele, quando não estiver, as coisas continuem acontecendo. Perfeito. Então, na época, ainda não conseguia fazer isso. Depois, né, com sabedoria, com experiência, eu fui aprendendo. Então, quando eu saí de licença maternidade da minha terceira filha, as coisas rodaram muito bem. Mas do primeiro, ele foi mais penalizado, assim. Entendo. Porque eu não conseguia medir, porque eu achava que sem mim as coisas iam parar. E não param. Eu saí. Sabe, a minha vida é outra e as coisas estão acontecendo. Olha então, esse equilíbrio eu acho fundamental, sabe? E ele nem lembra disso, mas eu lembro, isso é que importa. Meu filho não lembra, ele era piquititico, mas eu lembro. Ai, mas eles têm um orgulho dessa mãe tão grande, Ju, de tudo que você faz, de tudo que você fez, de tudo que você é, sabe? Então, assim, isso faz parte de quem você é hoje, né? Então, assim, o que eles podem desfrutar hoje, o que você mostra hoje para eles da importância que eles têm na sua vida, talvez não tivesse vindo com tanta força agora se você não tivesse passado. Então, assim, não tem esse peso, não carrega esse peso, não, porque... E hoje o que você está dizendo, Fê, é muito importante e fez, assim, realmente faz muito sentido, assim, porque como hoje a minha vida deu uma baita mudança... Eu quero saber, E eu... Apesar de trabalhar bastante, mas eu fico muito em casa. Meus filhos são adolescentes e eu tenho a oportunidade de estar com eles. Olha que lindo. Sabe? Como foi essa transição? Você saiu do CLT para o empreendedorismo, sendo que você já era empreendedora, Sim, né? Então, você só foi 100%, transferiu 100% para o empreendedorismo. Isso. Bom, eu saí da CLT, né? E a gente empreendeu, porque acho que o empreendedorismo está meio no meu sangue, assim, e do meu esposo também, sabe? A gente fica observando o tempo inteiro o que acha de que dá certo, que não dá, o que nós vamos fazer. A gente nunca para, assim, a mente, né? Tanto que a gente já tentou outras coisas, mas basta para o empreendedor que uma vez dê certo, né? E assim... E quem tem essa... Quem tem a ver empreendedor, inquieto, né? Não consegue, acha que pode fazer mais, enfim. Sim. E foi justamente quando eu saí da CLT que o meu marido começou um negócio novo. E aí eu entrei de cabeça com ele. E agora, porque é nosso, eu tenho oportunidade, eu trabalho bastante, mas ao mesmo tempo... eu tenho oportunidade de estar em casa às 3h. Ai, que lindo, gente. Sabe? E aí meus filhos estão na sonequinha da tarde lá e eu cutuco. Tá na hora de estudar. Isso aí. Não faria isso, sabe? E eu sento com eles para fazer a redação do Enem. E apontar para eles onde eles podem melhorar, sabe? E eu sento para conversar assuntos de adolescência. Sabe? E eu sou super amiga dos meus filhos, eu tenho muito privilégio, sabe? De poder, nesse momento que é mais delicado no sentido de prepará-los, da base sólida. A gente fala que pode perder, né? Os riscos estão aí, né? E eu poder estar acompanhando, sabe? Assim, muito de perto. Porque agora,
Eu saí da CLT, mas eu voltei, né? Porque aí, para não ficar muito afastada da educação, que me brilha os olhos, aí eu tô com essa disciplina e então eu dou aula para eles, sabe? Então eu entrei no mundo do adolescente, justamente na fase que meus filhos estão adolescentes. Então, e Caxias, assim, do jeito que você é, eu sei que você deve estudar horrores todas as formas de comunicação. Né? Eu fico tentando entender como me relacionar com eles. O primeiro ano foi bem difícil, assim, os primeiros... Ai, Ju, o primeiro já mês... guarda tudo isso que eu já. Mas agora que eu aprendi a falar, agora tá fluindo bem e o adolescente é um baita desafio. Mas então chegar nessa idade, né? E mudar, engraçado que a gente começou falando das mudanças, né? Foi. Que eu mudei de uma cidade para outra, fui para Lavras, cheguei em Alfenas, morei em várias cidades e tal. Então, essa resiliência, né, de recomeçar, não importa a idade, não importa em que momento da vida você está, mas tirar aquilo que tem de bom, né? E o que Deus me deu agora é a oportunidade de trabalhar muito, fazer o doutorado, mas ainda tem essa. Mas estar com eles, estar na minha casa, sabe? Uhum. E isso não tem preço. Não tem, é um privilégio. Não tem preço. É sua conquista. Eu acredito que sim. É conquista. Eu acredito que lindo. Que sim. Ju, vamos tomar um cafezinho? Vamos Porque lá. você costuma, parar, tomar um cafezinho para a ideia voltar? Como é que era no seu dia a dia de... Fê, eu sou muito produtiva, assim, sabe? Então, eu não tenho muita mania de parar, não. Se me deixar, eu sentar então levanta às 6. Vou fazer um convite diferente. Então, a gente toma um cafezinho para contar causos da vida. Pode ser? Ótimo, vamos lá. Vamos pegar. Já pegamos nosso cafezinho aqui, oferecido pela Tão Doce. E agora, nosso momento fofoca. Causos. Sempre tem, igual né? mineiro, causos, né? Sempre tem, né, Fê? O que você me conta desses anos aí de coisa inusitada? Eu falo que, assim, a gente, quando assume a liderança, a gente também tem que ter as costas bem preparadas, né? Porque você chama para si a responsabilidade. Com certeza. Então, a hora que der alguma coisa errada, vai estar aqui, ó. Né? Uhum. A hora que dá certo, a equipe toda participa, mas na hora que tá errado, sobra para quem? Para o líder, né? Então, você vai com o tempo, você vai ficando com as costas quentes, assim, vai ficando mais casca dura, né? Que fala? Vai ficando mais, né? Resistente. Né? Ao tom. E uma vez eu tive que refazer um processo e falei para no caso, um aluno, né? Falei, olha, avisei os alunos todos, o processo é esse, vocês querem fazer a prova, é assim que funciona, o período de requerimento e tal, é assim, assim, assim. Eu estava grávida do meu segundo filho. Eu já estava com um barrigão, devia ser uns 8 meses, por aí. E o aluno não tomou conhecimento, mas foi comunicado. E não era como hoje, não tinha WhatsApp, que todo mundo recebe informação muito rápido, né? Você tinha os procedimentos, os canais formais de comunicação da época. Enfim... E o aluno perdeu os prazos. Então, ele não seguiu o processo, ele perdeu o prazo, consequência, não poderia fazer a prova. E aí ele chegou lá e falou que eu estava tirando dele o direito de fazer a prova. E ele ia chamar a polícia para mim. Você acredita? E assim fez. Eu barriguda, 8 meses, sensível. Deve ser. Quando vê, eu tô lá na minha sala trabalhando, chegam 2 policiais, porque foram chamados e precisavam fazer um boletim de ocorrência. Eu tive que explicar para o policial. Achei super constrangedor, sabe? Nossa. Você certa naquilo que você faz. Mas né? foi lá. Nossa, na hora. Nossa, fica até mais alta, né? Engraçado que esse dia me marcou tanto que eu lembro até a roupa que eu tava. Olha. Que é um barrigão, né? A gente, quando tá grávida, vai reduzir no final. A memória tem tudo a ver com sentimento, né? Eu lembro até uma roupa direitinho. E aí, eu expliquei pro policial, né? E o policial quase que me falou assim, você quer fazer um boletim contra ele, né? Porque você tá absolutamente certa. E ele tá errado. E o policial foi apertando o rapaz. E, por fim, eu ainda tive que assinar o boletim de ocorrência, porque fazia parte, né? Mas eu lembro que na hora que eu assinei, eu chorei, assim.
sabe? Porque sabendo que estava sabendo certo. que estava certo seguindo e ter que passar, por assim, aquilo. aquele constrangimento. Então, hoje a gente lembra e ri. Eu fico né? Você tem contato com essa pessoa ainda? Não. Ah, porque eu fico Não imaginando que passou, né? Que depois... Teve uma época que ele quis voltar para a faculdade, porque Oh. ele não terminou. Quando ele quis voltar, ele me procurou. Tipo, não aconteceu nada, professora, agora eu preciso de você. Mas aí você também não pode guardar, né? Você tem que saber separar. Como um bom gestor, você pode querer apertar o pescoço. Mas ali... Chegou ali naquela Chegou hora. ali, você separa as coisas e atende. Sangue frio e sangue vai. frio. E vamos lá, e vamos Que ajudar barato. o menino a formar. Eu não me lembro Oi. mais se ele formou. Ai, descobre depois, me Preciso conta. descobrir. Não sei, assim, mas não foi culpa minha ele não ter formado, não. Eu fiz o meu trabalho direitinho. Vou descobrir. Mas aqui, com rede social hoje em dia, imagina se fosse algo hoje, ia estar em tudo que é foto e vídeo, gente fazendo live. Sim, teria, né? teria. E é muito difícil, né? Porque você não quer errar, ninguém quer errar. Nesse caso, eu não errei, mas já teve um caso que eu errei mesmo. Assim, eu queria mandar mensagem para um grupo e eu acabei mandando para o outro. E os alunos printaram e colocaram na rede social e foi muito ruim, assim. Assume o erro e vai. Assume o erro e vai fazer o quê? Não se tem o que fazer. Mas o legal é que quando você faz bem, as pessoas acreditam em você, tudo fica claro. Até o seu erro. Exatamente. Até o seu erro. Né? Não somos máquinas ainda. Exatamente. Né? Quando as pessoas confiam na sua competência, principalmente na sua integridade, né? Eu acho que isso faz muita diferença, porque a hora que você erra, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Você sabe que você falou da universidade, me lembrou um caso aqui também, que na época eu ia com uma vizinha minha, a gente estudava, a gente era da mesma sala e a gente dividia para rachar. Então, uma semana uma eu dirigia no carro, outra semana a outra, e a gente ia fazendo assim para economizar. E aí a gente estava no carro dela nessa semana e tinha alguma coisa na biblioteca, então a gente saiu do estacionamento do curso, foi para o outro estacionamento, fizemos o que tinha que ser feito e saímos. Quando a gente saiu, entrou no carro, era um Fiat Uno, e eu não lembro muito, eu lembro que estava à noite, era escuro, entramos no carro, ela dirigindo, eu no passageiro, e eu olhei e eu vi uns cartões, umas coisas que não eram o que estava ali. Mas não é possível. Não me toquei muito. E fui colocar as coisas atrás. Aí, fui colocar as coisas atrás, vi outras coisas. Falei, fulana, você deixou? Não deixei. E fomos embora, conversando. Tá. Quando a gente chegou em casa, que ela foi pegar, ela falou, mas, Fer, você pegou o meu material que estava aqui também? Eu falei, não, só deixei o meu. E perguntei se você tinha deixado. Você falou que não. Ela, não. Cadê meu material? Eu falei, não, tá. Ela... Esse carro não é meu. Não é possível. Eu nunca te contei essa história. Não. Esse carro não é meu. A chave abriu o carro, ligou o carro. A gente foi até a porta de casa. Ai, sorte que não foi pra delegacia. Menina, e depois para voltar. Voltamos, chegamos, tinha um guardinha. A gente... Moço, vem cá, deixa eu te explicar o que aconteceu. Explicamos, deixamos um bilhetinho, nunca soubemos quem é. O carro tava, tipo, da vaga do lado. Do lado. E como abre? Como abre? Digam nos comentários aqui se já aconteceu com alguém que tem esse Fiat Uno, já aconteceu isso. Porque deve ser um padrão, a chave deve ser... a mesma, deve ter alguma coisa aí que acontece. Eu sou muito distraída. Vira e mexe, eu tento abrir carro que não é meu. Eu falo, aconteceu alguma Uber coisa, errado. Estragou, aperta. Custo pra cair minha ficha ainda que o carro não é o meu. Mas nesse ponto de andar, né? Você ganhou. E até em casa. Porque uma coisa é entrar, né? Imagina, outra coisa é dirigir até em casa. Que doido. Ai, mas que papo bom. Tá gostando, Ju? Estamos indo pro finalzinho. Vamos lá. Aqui, a gente fez uma surpresinha para você. Eu gostaria, até vou pedir para a produção colocar aqui na tela para você ver uma mensagem que a gente traz de quem já foi liderado por você. Ai, que lindo. Né? Quem será que vem aí? Ai, meu Deus, quem será? Vamos ver aqui, que aí eu vou ler para você a mensagem. Ah, Diogo! A Ju é uma das gestoras mais generosas que conheci. Ela consegue explorar as potencialidades de cada pessoa, alinhando ao melhor do outro, formando uma equipe de sucesso. Sem dúvidas, foi sob sua liderança a equipe que mais gostei de trabalhar e mais me evoluí profissionalmente. Hoje, como gestor,
Eternizo seus ensinamentos e tento ser para minha equipe um pouco do que ela foi para mim. Diogo Gontijo. É lindo, né? Um beijo. Se quiser mandar uma mensaginha para ele. Você é fantástico. Fantástico. Foi muito bom. É tão bom de ter, assim, tocar as pessoas. É isso que fica, Nossa né, Ju? Senhora, como você me emocionou, Diogo. Um beijo pra você, linda. viu? Tem mais um. Ai, tem mais. Você é amplamente reconhecida e elogiada pelos colegas como uma gestora excepcional, destacando-se não só pelo cuidado integral e ético com os alunos e professores, mas também pelo seu tratamento personalizado e humanizado. Sua incansável busca pelas melhores práticas na gestão e no ensino reflete um compromisso autêntico com a excelência. As palavras podem até tentar descrever, mas é a sua ação e dedicação diária que verdadeiramente demonstram o impacto significativo da sua liderança. Ai, que lindo. Professor Erivelto. Obrigada. Obrigado, viu, meu amigo? Eu sinto muita falta de você. Ai, do Diogo que lindo, também. Ju. Vocês foram muito importantes na minha vida. A gente teve uma equipe muito unida, né? Éramos muito unidos no mesmo propósito, trabalhávamos muito juntos. Eu não me sentia chefe, líder, eu me sentia parte da equipe. E aí, Fê, eu acho que o bom líder é esse, sabe? Eu nunca senti a liderança como um cargo de autoridade, mas de responsabilidade. Uhum. Era minha responsabilidade, tantos trabalhos, né? Tantas pessoas que dependiam dali. Então, dar o meu melhor era uma questão de ser responsável. Então, eu vejo que pessoas, às vezes, sobem a cabeça, né? Quando se tornam líderes. Essa laboralização, né? Tipo, o status, exatamente. Né? E não o serviço. E não o serviço. E, para mim, sempre foi trabalho. Trabalho e responsabilidade. Então, eu acho que... Eu não imaginava, assim... Eu sempre tive muito carinho, assim... Recebi muito carinho da minha equipe, né? Uma equipe que a gente foi construindo devagar, né? E a gente sempre foi muito unido e tal. Mas essas palavras, elas são, assim... Eu acho que são para... Depois eu te envio para você. Eu vou querer, tá? sim. Que elas são para, acho que, fechar esse momento da minha carreira... que eu não sei o que vai ser daqui para frente, né? Eu estou terminando o doutorado, então a minha expectativa, não sei, eu falo hoje, né? Uhum. Que é finalizar esse doutorado e, de repente, voltar para a academia, mas não sei ainda se vai ser isso. Mas aquela carreira que eu construí e que ela... Difícil dizer, mas ela foi fechada. Aquele momento, aquele ciclo se encerrou. E, assim... Eu fico muito emocionada, muito feliz de que eu consegui impactar a vida dos meus colegas e que realmente nunca foram liderados, foram colegas. E são colegas e são amigos e que estão seguindo, assim, carreiras maravilhosas, né? Cada um num lugar, mas todos felizes, assim. Isso é o mais legal de tudo. Né? Que, no fim, né? Quando põe a cabeça no travesseiro, é o que vai, né? Importar. É verdade. São as relações. E algumas que não deram certo também, sim, né? Sim. Porque nem tudo são flores. Sim. E aí você entende que com aquela pessoa ou com a outra pessoa... Não deu. Né? Mas aqui mostra. Exatamente. E mostra também... É o resultado. Eu acho que isso é incrível, assim. Ai, que lindo. Que bom, Fico Ju. muito feliz, assim, pela oportunidade de contar um pouco a minha história, né? Hoje ainda havia por coincidência, assim, minha mãe me mandou um vídeo que falava de como os jovens devem aproveitar a experiência da pessoa mais velha. Não que eu me sinta velha, né? Mas como os jovens devem aproveitar essa experiência, assim, porque as histórias de vida, elas mostram um pouco e te apontam caminho para os jovens de coisas que podem vir a acontecer com eles, né? Então, a minha história, ela é uma história que eu sou muito realizada com ela. E muito grata a Deus por ter me dado o que Ele me deu, por eu ter construído a família que eu construí, sabe? E estar onde eu estou hoje. Eu acho que o sucesso da gente é isso, né? Olhar para o que você construiu. Não dinheiro, isso daí não é sucesso. Mas o que você construiu. E no meu profissional,
vendo isso, né? Que foi isso que eu É, construí. sucesso Como eu falar que eu não garantido. sou uma pessoa vitoriosa? Com uma carreira de Né? sucesso. Com a minha família e com... E que a gente não enfim. sabe os próximos capítulos Exatamente. ainda. Exatamente. Né? Então se prepare. Exatamente. E Ju, quem se sentiu tocado e quer entrar em contato com você, como que eles podem fazer isso? Pode ser pelo meu Instagram. Pode ser? Qual é? Arroba Ju_Mafra_SA. Mafra_SA. Pode ser também por e-mail. O meu e-mail é jmsalgado@hotmail.com. Eu não consigo ouvir sério depois da piada que a gente fez do Do Hotmail. Hotmail, né? Tem quantos anos que existe o Hotmail? Acho que eu fui uma das primeiras. Tô junto no Outlook. Aí. Muito bom, Ju. Muito obrigada, viu? Pela sua presença, confiança, entrega. Eu fico, assim, emocionada de tê-la aqui e da oportunidade da gente poder estar juntas nesse momento. Foi ótimo a gente estar juntas, né? Mais um dia, conversando mais, conhecendo um pouquinho mais uma da outra, né? E eu conhecer esse teu desafio novo também. E Obrigada. tá muito legal. Ai, que Vai dar muito certo. Já deu muito certo. E tô muito feliz com o que Deus me deu hoje, né? Tô muito feliz. E Obrigada. muito agradecida mesmo. Ai, obrigada. E obrigada a vocês também que ficaram com a gente até aqui nesse momento, curtindo o nosso bate-papo. Se vocês gostaram, nos sigam nas redes sociais. Vou pedir para a produção colocar aqui no rodapé nossas redes sociais. E quero deixar um recadinho aqui, ó, que para encerrar, você não precisa ser um super-herói o tempo todo, mas às vezes é útil ter uma capa para se sentir mais confiante durante as reuniões. Um beijo e até o próximo episódio.